Esse homem viu uma criatura surgir no meio da estrada e pular na caminhonete. Olá, pessoal! A história de hoje começa com uma ligação real feita para o número de emergência dos Estados Unidos, o 911. Essa chamada ocorreu no condado de Pender, na Carolina do Norte, em uma noite abafada de verão, no dia 31 de julho de 2021. Eram quase 11 horas quando a central do xerife atendeu a ligação de um homem em completo estado de pânico. Não se tratava de um acidente de carro, nem de um crime em andamento. O que ele relatou deixou até os atendentes mais experientes em silêncio. Um evento absolutamente fora do comum, ocorrido em um trecho isolado da rodovia 210, próximo ao rio Black River e ao campo de batalha de Morris Creek, uma área historicamente conhecida por ter sido palco de intensos confrontos durante a Guerra Civil Americana. Essa região é cercada por densas florestas, estradas estreitas e uma atmosfera que, à noite, ganha contornos ainda mais misteriosos. Não é raro ouvir relatos de moradores sobre sons estranhos, vultos no meio da mata ou até mesmo histórias antigas que falam de soldados que nunca deixaram o campo de batalha. Embora muitos considerem essas lendas apenas folclore local, há quem jure ter vivido experiências inexplicáveis naquele pedaço de estrada. E foi exatamente ali que tudo aconteceu. O motorista, que preferiu não se identificar, contou que estava voltando da Flórida após visitar familiares e seguia em direção à sua casa no interior da Carolina do Norte. Ao fazer uma curva à direita, logo após atravessar a ponte sobre o rio Black River, algo incomum chamou sua atenção. No acostamento, em meio à escuridão, havia uma figura parada. O farol da caminhonete iluminou parcialmente o que parecia ser um homem vestindo um uniforme antigo, similar aos usados por soldados no século XIX. As roupas estavam rasgadas e cobertas de sangue. O detalhe mais chocante era o ferimento na cabeça. O sangue escorria abundantemente pelo rosto e ombros, como se ele tivesse sofrido uma pancada fatal. Diante daquela cena, o motorista pensou que poderia estar diante de uma vítima de atropelamento ou de algum outro tipo de acidente grave. O instinto foi imediato. Ele precisava ajudar. Reduzindo a velocidade, ele pegou o celular e discou para o número de emergência. Durante a ligação, ele foi claro ao descrever sua localização e o que havia visto. Disse que estava na rodovia 210, sentido leste, e que havia acabado de cruzar a ponte sobre o Black River. Enquanto falava com a atendente, procurava um local seguro para parar o veículo e esperar pelo socorro. Do lado de fora, o ar estava úmido e abafado, como é típico naquela época do ano. Dentro da caminhonete, o ar-condicionado falhava, e o calor era amenizado apenas por uma leve brisa que entrava pelas frestas das janelas. A ligação parecia seguir normalmente, com o motorista ainda em estado de alerta, até que um som seco e forte interrompeu tudo. Um impacto violento atingiu a parte traseira da caminhonete, fazendo o veículo estremecer. O barulho foi tão intenso que parecia que algo muito pesado havia caído na caçamba. A parte de trás chegou a levantar ligeiramente, como se tivesse passado por cima de uma grande pedra. Na gravação original da ligação, que mais tarde seria divulgada em canais especializados, é possível ouvir claramente a mudança na voz do motorista. O tom se transforma de preocupação para puro pânico. Assustado, ele acendeu a luz interna da cabine e olhou rapidamente pelo espelho retrovisor. O que viu o deixou sem ar. Um rosto pálido, de cor quase translúcida, estava pressionado contra o vidro traseiro da caminhonete. Não era o rosto de um homem ferido, nem de nenhum ser humano reconhecível. Os olhos eram fundos e escuros, completamente opacos. Não havia sinais de nariz ou orelhas. A pele parecia colada diretamente sobre os ossos, esticada como um véu fino e pegajoso. Era como se aquele ser não tivesse músculos, apenas uma estrutura óssea, coberta por uma camada translúcida e repulsiva. O terror tomou conta do motorista. Enquanto continuava ao telefone com a atendente, ele começou a gritar, dizendo que havia algo no carro, algo que não era humano. Sua voz se tornou tremida, descontrolada. Ele tentava manter o controle,
mas o medo era evidente. Contou que dentro da caminhonete só havia um machado de lenha, guardado atrás do banco do passageiro. Uma ferramenta de acampamento, nada que pudesse oferecer qualquer tipo de proteção real contra aquela coisa. E a criatura continuava ali, imóvel, com o rosto colado no vidro, observando cada movimento dentro do veículo. O pânico era crescente. Movido pelo instinto de sobrevivência, o motorista decidiu agir. Ligou novamente o farol alto e pisou fundo no acelerador. O motor da caminhonete respondeu com força, e em poucos segundos o velocímetro já marcava mais de 130 km por hora. A intenção era clara: ganhar velocidade suficiente para tentar se livrar da criatura de alguma forma. Talvez, com o balanço, ela caísse da caçamba. Talvez fugisse diante da aceleração. A mente da vítima já não operava com lógica, apenas com desespero, mas a criatura permaneceu ali. Mesmo com a alta velocidade, ela parecia colada ao veículo, como se desafiasse as leis da física. O motorista sentia o peso da presença sobre a cabine, escutava pequenos estalos metálicos, como se garras arranhassem o teto do carro. E foi nesse momento que ele tomou uma decisão extrema, uma tentativa desesperada. A única que lhe veio à mente. Reduziu a velocidade bruscamente. Um freio seco, direto, sem aviso. O tipo de manobra que colocaria qualquer passageiro no para-brisa, humano ou não. O impacto foi imediato. O corpo da criatura foi lançado para frente, como um boneco sem peso. Mas a imagem que o motorista teve, mesmo em fração de segundos, o marcaria para sempre. Aquilo rolou sobre a cabine como uma sombra alongada e disforme. Ele viu claramente o corpo magro e desproporcional se contorcendo sobre o teto metálico, como se fosse uma massa de músculos secos coberta por uma pele sem vida. Cada movimento parecia antinatural, como se os ossos se dobrassem onde não deveriam, como se o próprio corpo daquela coisa não tivesse sido feito para existir neste mundo. Ao fim do movimento, a criatura caiu violentamente na estrada à frente. O som do impacto ecoou pela mata ao redor, mas o silêncio que veio em seguida foi ainda mais assustador. A caminhonete parou completamente por um instante. O motorista, ainda com as mãos tremendo no volante, tentava entender o que havia acabado de presenciar. O coração batia acelerado, o suor escorria pelas têmporas e a respiração era curta e ofegante. Mesmo com o medo, ele não conseguia desviar os olhos da estrada. O ser jazia ali, aparentemente imóvel, mas nada naquela noite seguiria o que se espera de uma cena comum. Até aquele ponto, o motorista acreditava ter se livrado da ameaça. Afinal, havia lançado aquilo com força sobre o asfalto em alta velocidade. Qualquer ser vivo estaria ferido, talvez morto. Mas o silêncio não trouxe alívio. Pelo contrário, o ar ao redor parecia pesar. A escuridão da mata parecia mais densa, e ele sabia que ainda não estava seguro. Não havia sangue na pista. Nenhum vestígio claro, somente o corpo estranho, estirado, como um boneco de pano. Em segundos que pareceram eternos, ele observou aquilo começar a se mover. Lentamente, primeiro a cabeça, depois os braços longos e finos. A criatura se erguia com uma leveza absurda, como se não sentisse dor alguma, como se o impacto não tivesse lhe causado nenhum dano. Era alta, mais do que parecia à primeira vista. O motorista estimou que ela tivesse pelo menos 2 metros de altura. Os braços pendiam até abaixo dos joelhos e as pernas pareciam se dobrar para o lado errado. Nada nela era proporcional. Nada lembrava um ser humano. A criatura, então, virou o rosto para o veículo. Mesmo à distância, o motorista pôde perceber que ela enxergava através da escuridão. Não havia olhos visíveis, mas ele sentia o peso daquele olhar sobre si. Era como ser observado por algo antigo, alheio à lógica humana. E naquele breve instante, o motorista compreendeu que precisava agir rápido. A criatura deu 2 passos em direção à caminhonete, mas então parou. Virou-se em direção à mata fechada e, em um movimento ágil e silencioso,
correu para dentro da floresta, sumindo na escuridão. Foi somente então que o motorista conseguiu respirar de verdade. Ainda em choque, acelerou novamente, em busca de um lugar seguro. Mas até aquele momento, a única coisa que ecoava em sua mente era o que havia acabado de ver. Aquilo não era humano. Aquilo não era deste mundo. E a única coisa que ele podia fazer agora era fugir. O corpo caiu na estrada com um baque surdo, seco, como se fosse feito de algo oco, mas ainda assim pesado. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. O motor da caminhonete ainda roncava alto. Os faróis iluminavam a estrada de asfalto irregular, e a única coisa que o motorista ouvia, além do próprio coração, era o som intermitente da atendente do 911 chamando seu nome, tentando trazê-lo de volta à realidade. Mas ele não conseguia responder. Seus olhos estavam fixos naquela forma desfigurada, estirada no asfalto, como se esperasse que aquilo simplesmente desaparecesse, ou pior, se levantasse de novo. E se levantou. Primeiro os ombros, depois a cabeça, em um movimento que parecia não obedecer à estrutura óssea comum. Não houve gemido, nem ruído de dor. Apenas o som das articulações estalando de forma anormal, enquanto a criatura se erguia com uma lentidão calculada. A escuridão da noite engolia tudo ao redor, mas os faróis conseguiam iluminar o suficiente para revelar detalhes perturbadores. As pernas da criatura, agora visíveis em pé, eram incrivelmente longas, mas dobradas em ângulos opostos, como se pertencessem a um animal e não a um ser humano. O torso era estreito, o peito afundado, e os braços pendiam soltos, quase tocando o chão. O motorista sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquilo estava de pé, novamente, como se nada tivesse acontecido. Não havia marcas de sangue, nem sinal de ferimento. Os olhos, se é que se podia chamar assim, eram apenas cavidades escuras, mas ainda assim transmitiam uma sensação de presença, de consciência. Como se o observassem com uma inteligência fria e antiga. A criatura deu um passo em direção à caminhonete, depois outro. O som dos pés magros tocando o asfalto ecoava de maneira irregular, como se as articulações se desmanchassem a cada movimento. Mas, sem aviso, ela parou. Virou levemente a cabeça para o lado esquerdo, como se tivesse ouvido algo vindo da floresta. Foi nesse momento que o motorista, num impulso de pura sobrevivência, engatou a marcha e arrancou com violência. As rodas patinaram por um instante, depois agarraram o asfalto úmido, lançando o veículo à frente em disparada. No retrovisor, ele ainda conseguiu ver a criatura imóvel no meio da estrada, observando antes de dar meia volta e correr com velocidade absurda para dentro do mato, desaparecendo na escuridão densa da floresta como se fosse parte dela. A estrada parecia interminável. Cada curva era feita com as mãos trêmulas, os olhos arregalados, os sentidos todos em alerta máximo. O homem não sabia se aquela coisa poderia surgir novamente mais à frente, se teria tomado outro caminho, ou se estaria esperando em algum ponto da mata. A sensação era de que o perigo ainda o acompanhava. E não era só medo. Era uma percepção física, como se a própria presença daquela criatura tivesse deixado um rastro invisível que agora o envolvia. A cada quilômetro percorrido, ele repetia para si mesmo em voz baixa: "Isso não é humano. Isso não é humano." Demorou quase 20 minutos para que avistasse um posto de gasolina aberto à beira da rodovia. Mesmo com as luzes fluorescentes iluminando o pátio, o local parecia deserto. Ele estacionou próximo à loja de conveniência, desligou o motor e ficou ali, com as mãos firmes no volante, respirando fundo, como se só agora pudesse processar o que havia acontecido. A ligação ainda estava ativa e a atendente tentava acalmá-lo, pedindo para que permanecesse ali, que os agentes do xerife estavam a caminho. Ele não conseguia responder com clareza. Apenas repetia frases curtas, desconexas, enquanto fitava os cantos escuros do estacionamento. 15 minutos depois, 2 viaturas chegaram com as luzes azuis piscando silenciosamente.
Os agentes se aproximaram com cautela, atentos ao comportamento visivelmente alterado do motorista. Um dos policiais perguntou se ele estava ferido. O homem negou com a cabeça, mas não conseguia tirar os olhos do entorno. Seus movimentos eram tensos, a voz ainda entrecortada. Ele apontava em direção à estrada, tentando explicar o que havia visto. Falava sobre um homem ensanguentado no acostamento e depois sobre algo que havia saltado na caçamba. Um ser que não era homem, nem animal. Algo impossível. Mesmo com certo ceticismo, os policiais decidiram acompanhá-lo de volta ao ponto onde tudo começou. O trajeto foi silencioso. O motorista seguia na frente, escoltado pelas viaturas. Quando chegaram ao local indicado, o clima havia mudado. A temperatura parecia ter caído. Havia uma estranha névoa se formando sobre o asfalto, mesmo sem explicação meteorológica plausível. Os agentes vasculharam a área com lanternas potentes. Procuraram por sinais de sangue, pegadas, qualquer indício físico que confirmasse a história. Mas não havia nada. Nenhum vestígio do homem ensanguentado, tampouco da criatura que teria saltado na caminhonete. No entanto, uma coisa chamou a atenção dos policiais. A lataria da caminhonete, especialmente sobre a cabine, apresentava marcas profundas, como arranhões feitos por garras. Os riscos cortavam a pintura em ângulos estranhos, quase simétricos, e não havia sinal de ferrugem ou desgaste anterior. Eram marcas recentes, feitas com força significativa. Um dos agentes tocou a lataria e comentou que nunca tinha visto danos daquele tipo causados por um animal. E mesmo assim, sem uma explicação concreta, o caso foi encerrado como um incidente de trânsito, sem investigação oficial, sem perícia. Dias depois, o áudio da ligação feita ao 911 foi divulgado por um canal independente de relatos sobrenaturais. A voz do motorista, tomada pelo desespero, rapidamente viralizou entre ouvintes que se interessam por fenômenos inexplicáveis. Especialistas e curiosos debateram teorias, de entidades ligadas ao campo de batalha da Guerra Civil, até hipóteses envolvendo seres não catalogados pela ciência. Mas, entre especulações e descrença, uma coisa permanece inquestionável: o terror real vivido por aquele homem naquela noite e a frase que se repete até hoje entre os que ouviram seu relato: "Isso não é humano". Se essas histórias despertam a sua curiosidade e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.